16 de janeiro de 2024, terça-feira da segunda semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. A paz de Jesus esteja sempre com cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Nada melhor do que começarmos esta terça-feira ouvindo a palavra de Deus. E hoje, o primeiro livro de Samuel 16, do 1 ao 13. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois eu escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: Como posso ir? Se Saul o souber, vai me matar. O Senhor disse: Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Samá e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós hoje escutamos esse texto da eleição e da unção real de Davi, um texto fantástico. Muita coisa podemos refletir sobre esse texto e colocar na nossa história. Não vai dar tempo de fazer tudo, mas algumas coisas muito importantes para nós, né? Primeira coisa, vamos lá, vamos por pontos. O que acontece no começo do texto? Samuel, ele se apoderou de uma tristeza por causa vamos dizer assim, da, da demissão de Saul, né? Deus o tinha mandado ungir Saul e depois o próprio Deus, pela desobediência de Saul, rejeitou Saul. Nós vimos isso ontem e anteontem nos textos, né? Quem acompanha todo dia está acompanhando a sequência, né? Primeiro ponto para nós, minha gente,
Quando as coisas fogem do projeto de Deus, Deus refaz o seu projeto, né? Alguns pontos, aquilo que é o âmago do projeto de Deus é imutável. Mas quando o ser humano ele vai como se tornando pedra de tropeço, atrapalhando o projeto de Deus, Deus vai reescrevendo a história para que se cumpra a sua vontade, né? Saul foi escolhido por Deus e Saul foi ungido por Deus por meio do profeta Samuel. Só que na desobediência a Deus, Deus acabou rejeitando-o, porque a história continua. Como diz o ditado, vida que segue. O primeiro ponto que a gente aprende pelo testemunho de Samuel no começo desse texto é que a gente precisa tomar cuidado sempre, para nós não ficarmos chorando coisas passadas em vez de possuirmos bens e bênçãos futuras que Deus tem para nós. Se o que não deu certo no passado não deu certo efetivamente, mais uma vez, vida que segue, bora para frente. Tem gente que vive de passado. Eu não sei se você que está me escutando, você é um desses. Sabe? A falta de perdão, né? Eu sempre falo nas minhas homilias, fica ruminando coisas que já se passou, te impede de possuir coisas novas que Deus tem para você. E Samuel estava assim, chorando pela destituição de Saul como rei. Para, Samuel, para, né? Eu mesmo rejeitei. Para, já ficou para trás, disse o Senhor para ele, né? E aí Deus dá uma ordem para ele. Então o primeiro ponto é esse: cuidado para você não viver de passado. Cuidado. Se, se alguém te ofendeu, faça de tudo para perdoar, né? Se alguma coisa não deu certo no ontem, pare de olhar para trás e viver do ontem. Comece hoje a arregaçar as mangas e correr atrás daquilo que você precisa, né? Depois, Deus manda Samuel levantar, sair dessa murmuração, desse lamento, e manda ele ir até Belém, que lá está o rei que ele quer, né? Que é algum dos filhos de Jessé. Nós percebemos aqui que Jessé mandou seus 7 primeiros filhos, né? Como o texto nos informa, e Deus não aceitou nenhum deles que Jessé tinha mandado, né? Mas antes de chegar nesse ponto, qual que acontece com Samuel? Ele teme ir até Belém. Como eu posso ir? Se Saul souber, ele vai me matar, né? O segundo ponto dessa leitura para a gente colocar na nossa vida, né? Quando Deus ele tem uma coisa para nós, podem vir muitos e muitos, e o mais forte que sejam de todos os inimigos, ninguém vai nos derrubar. Por isso que eu sempre tenho dito, quando a gente for tomar uma decisão, for dar um passo, né? A primeira coisa que você tem que falar não é ficar falando para Deus e o mundo, seus sonhos, seus projetos, os seus intentos. A primeira coisa que você tem que fazer é você entrar em profunda comunhão com Deus, na intimidade que você tem com Jesus Cristo, e você partilhar com Deus e deixar os seus sonhos ser os sonhos de Deus. Minha gente, grave isso na cabeça. Quando nossos sonhos se tornam os sonhos de Deus, não existe inimigo que consiga nos deter. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente tenta fazer as coisas pela nossa própria iniciativa, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, a gente não reza, a gente não consulta a Deus, a gente não consagra a Deus os nossos empreendimentos, as coisas que nós fazemos. Por isso que as coisas às vezes acabam não dando certo, né? E Samuel está com medo de ir até Belém. Saul vai saber disso, ele vai saber que eu estou procurando um outro rei, ele vai me matar. Ele vai te matar? Não vai te matar, né? Porque quem cumpre o meu projeto não consegue. Quem cumpre o meu projeto está debaixo da minha bênção. É como se Deus estivesse assim: Saul ou eu sou mais poderoso? É como se Deus estivesse falando isso para Samuel. Não tenha medo, não. Vai lá, eu que estou mandando. Eu sou Deus.
Saul pode tentar de todas as formas te matar, mas ele não vai conseguir, porque acima de tudo está a minha providência. A minha providência é o segundo ponto para a reflexão de hoje. O terceiro ponto, depois, como eu acabei de dizer agora há pouco, Deus manda Samuel até a casa de Jessé e acontece toda essa apresentação. Ele vai apresentando um filho por filho a Samuel e Deus diz: não é esse, não é esse. Logo o primeiro que Jessé apresenta, né, o primeiro que o texto nos informa, Eliabe, né? O que acontece? Era um homem forte, alto, né? Cheio de vigor, de fortaleza, um homem imponente. Eliabe, filho de Jessé. E Samuel diz: acho que é esse que o Senhor quer, um homem forte. E Deus vai dizer assim: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Eu não julgo segundo critérios humanos. O homem vê as aparências, mas eu vejo o coração. É o terceiro ponto para a nossa reflexão. Pode ser que tenha coisas na nossa vida, minha gente, que nós, diante da nossa fragilidade, nós já não teremos competência para fazer. Nós precisamos daquilo, mas nós não temos forças para fazer. Leve uma certeza desse terceiro ponto de reflexão. Deus faz por nós. Deus faz por nós. Aquilo que é projeto de Deus, mesmo que nós não consigamos empreender, realizar, Deus o faz. Né? Porque não há nada de impossível para Deus. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Não há nada de impossível para Deus. E olha, a mão de obra, né? A matéria, né? De que Deus se utiliza é sempre frágil. É só nós percebermos, se nós pegarmos os textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, a gente vai ver que as principais personagens de toda a história da salvação foram personagens super frágeis. O próprio rei Davi, que foi escolhido hoje, né, nesse texto, de todos os seus irmãos, ele era o mais frágil. Mas foi ele que Deus escolheu. Olha só, ele era mais pequeno, literalmente pequeno, mas também na sua competência também era muito pequeno. E foi ele que Deus escolheu. Nós olharmos todos os seres humanos que constam nas ilustrações bíblicas, a gente vai ver a mesma realidade, né? A Virgem Maria, uma mulher tão pequena, tão simples, tão dócil, digamos assim, de todas aquelas que habitavam na sua época, a mais insignificante. E Deus a fez a maior de todos os seres humanos. José, o homem do silêncio, o homem mais silencioso, o homem menos aparente, o homem mais modesto, mais simples, se tornou o grandioso patriarca da igreja. E podia pegar diversos outros modelos, mas o próprio modelo bíblico que hoje o texto nos apresenta, que é Davi, é um desses. Eu não sei se vocês também se vê pequeno diante de alguma coisa que tenha acontecido na sua vida, na sua história. Pode ser que você se veja, se configure a pessoa frágil de Davi. Escuta uma coisa, olha o que o texto nos diz. É este que Deus escolheu. Deus gosta de matéria frágil, mísera, pequena, porque é por meio do frágil, do mísero e do pequeno que Deus faz grandes coisas. Olha, minha gente, sendo bem sinceros, né? É só nós olharmos a igreja de Cristo, começando por mim que estou falando com vocês. Conheço minhas fragilidades, as minhas fraquezas, as minhas insuficiências, a minha pequenez, as minhas incapacidades. E vou dizer a vocês, eu não sou digno de estar aqui falando a ninguém. Não tenho competência para levar adiante o pastoreio do rebanho de Deus. É só olharmos todos os outros pastores da igreja, né? Nós vemos tanta fragilidade, tanta pequenez.
né? Tantas incapacidades e insuficiências, mas foram esses que Deus escolheu e ungiu, né? Isso vale também para vocês no ofício, no encargo que Deus entregou a vocês, de pai, de mãe, de funcionário, de patrão, enfim, né? Quando você se sentir pequeno, lembre dessa verdade. Deus escolhe os pequenos, né? O quarto ponto, e essa frase, aliás, é muito bonita, né, minha gente? O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração, né? Pode ser, por exemplo, que tenha muitos outros homens muito mais intelectíveis do que eu, que estou falando com vocês, e que poderia fazer esse trabalho de maneira muito mais primorosa e perfeita. Mas foi eu que Deus colocou para isso, né? Isso vale para todo qualquer ser humano. Deus vai nos capacitando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos edificando. Eu sempre digo, né? Aliás, esses dias eu estava numa discussão com uma pessoa, né? Que acabou me chamando de moralista, não sei. Eu disse a essa pessoa, vou falar, olha, vou dizer uma coisa a você. Se tem uma coisa que eu não sou, é moralista. Porque eu acolho perto de mim todas as pessoas. Quem queira estar perto de mim, ou quem queira congregar minha comunidade, as portas estão abertas. Eu falei, eu sou uma coisa que você não está conseguindo perceber. Eu sou exigente no que diz a prática da espiritualidade e da fé. Eu acho que se a gente tem dificuldade de viver o evangelho em muitas situações da nossa vida, Deus vai nos capacitando. Mas a gente precisa ao menos oferecer aquilo que a gente pode, que é levar a sério a prática religiosa, que é levar a sério a vida de fé. Isso eu sou exigente. Mas a questão moral, as dificuldades intrínsecas a cada pessoa, isso nunca interferir, né? E a gente tem que deixar de ser moralista mesmo, minha gente. Acolher a todos, né? Todo mundo tem os seus pecados, tem as suas dificuldades, todo mundo tem em si marcas que uns não conhecem dos outros. Não é de julgar ninguém, mas uma coisa é certa: todo mundo deve levar uma vida de fé responsável, né? Tenho falado muito isso, né? Se tiver, resumindo, né? Se tiver que acolher uma prostituta para congregar minha comunidade, as portas estão abertas. Mas se tiver que acolher uma pessoa que pega um trabalho pastoral e que não leva a sério a sua responsabilidade, para mim aquilo é pior do que o outro, né? Então, a gente a gente vai meditando, a gente vai vendo que a gente, no fundo, nós lidamos com fragilidades uns dos outros. Não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Nós acabamos lidando com a fragilidade uns dos outros, o padre com os fiéis e dos fiéis com o padre, né? Quando os fiéis de uma igreja começam a conhecer de maneira muito mais profunda o sacerdote que Deus colocou à frente deles, vão percebendo os seus defeitos, as fragilidades, né? E o que cabe? Rezar junto e rezar por ele. O contrário também, né? Deus coloca um sacerdote à frente de um povo, né? Um povo abençoado por Deus. E tem sacerdote que às vezes começa a lidar com a fragilidade daquele povo e não suporta. Na verdade, ele não suporta nem a deles, nem as fragilidades dele, né? E aí pede para mudar de paróquia, e aí fica criando confusão. Por quê? Porque a pessoa é incapaz de lidar com as suas próprias fragilidades. Quem reconhece esse frágil pequeno, como Davi assim o era, é capaz de ser sensível também à fragilidade, à pequenez do outro. Isso com toda certeza, né? Vamos mais um pontinho aí de nossa reflexão. E aí Samuel diz assim: Jessé, mas aqui estão todos os seus filhos? E Jessé deve ter dito a ele: todos os que eram capazes de exercer a função que o Senhor quer, já apresentei isso. Agora só tem um que é o mais pequenininho, né? Que é do que os outros, que é o menorzinho que os outros, que é o mais inapto, mas não é ele, é um desses 7. E Samuel diz: vai chamá-lo. Enquanto ele não chegar, nós não vamos tomar refeição. E quando Davi
chegou, Deus disse por meio do profeta Samuel: é este, né? É este. Levanta-te e unge, é este, né? Minha gente, diante da pequenez, da fragilidade que nós temos, ou até mesmo do outro, que nós persistamos, sabe? Sabe por que as coisas hoje em dia, elas são tão, as coisas estão tão voláteis, os relacionamentos, por exemplo, estão tão, como que a gente diz, uma palavra que me faltou a memória nesse momento, a gente se utiliza, a gente se detém muito na utilidade do outro, né? Por que os relacionamentos acabam? Porque as pessoas não sabem lidar com misérias, né? Casa, aí vai conviver com a miséria, os defeitos do outro, todos os dias e todo momento, 3 meses depois separa. Por quê? Porque não sabe lidar com defeitos, né? Vai na igreja, começa um entusiasmo servindo a igreja, a comunidade e tal. Dali a pouco, uma pessoa começa a incomodar, uma pessoa fala uma palavra atravessada, porque onde tem ser humano não tem problema. Desculpe me falar, na igreja é o lugar pior, né? Começando pelo padre, ali só junta gente que é gente complicada, não é? Aí uma pessoa fala uma palavra atravessada, a pessoa já abandona a fé, já vai para a igreja protestante. Espera um pouquinho. Se você não é capaz de conviver com o conflito, você não é capaz de conviver com a miséria do outro, porque o outro tem defeito, né? Você não é capaz de amar. Então você está aprendendo errado na igreja. Resista, persista, invista no outro. Pode ser que o outro não mereça, pode ser que o outro seja desqualificado para permanecer na sua vida, na sua caminhada, mas insista no outro. Insista, vale a pena. E depois, minha gente, Samuel ungiu Davi e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou dele. Que bonito texto, né? Podíamos falar muitos outros detalhes que tem aqui, mas o tempo já se delonga, né? E que essa palavra nos ajude hoje, nos ajude, nos estimule, cuidemos dos nossos relacionamentos. Sejamos pessoas sensíveis, flexíveis, né? Delicadas, dóceis ao próximo e a Deus. Quando a gente se deixa mover por Deus, minha gente, a gente vai longe, né? Nós desbravamos grandes realidades que Deus tem para nós. Desejo uma terça-feira cheia de Deus, com muita paz, muita saúde, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.